hora, a CCJ do Senado aprovou a PEC que limita poderes do STF. Sob o comando de Davi Alcolumbre, a CCJ do Senado aprovou há pouco, em votação relâmpago, a proposta do senador Oriovisto Guimarães, que estabelece novas regras e limita poderes do STF sobre pedidos de vista, declarações de inconstitucionalidade de atos do Congresso e concessão de liminares. A discussão e aprovação da proposta durou apenas 40 segundos no colegiado. Nenhum senador, tanto do governo quanto da oposição, quis debater ou questionar o texto relatado pelo senador bolsonarista Esperidião Amin. Notícia de última hora que pegou, inclusive vocês, nossa bancada bonita, de relance. Vocês ficaram sabendo agora comigo, junto comigo, ao vivo aqui no Morning Show. O que vocês acharam aí? É uma decisão da Comissão de Constituição e Justiça que deveria prezar pela constitucionalidade, pelos ditames da Constituição e deveria rejeitar, porque esse projeto é inconstitucional. O projeto que tira do Poder Judiciário a última palavra sobre uma questão constitucional é de fato inconstitucional, ou seja, o Congresso está esticando a corda, Bruno. O Congresso começou agora com a CCJ, depois se isso for votado no plenário, for aprovado, se isso virar de fato uma emenda à Constituição, provavelmente no dia seguinte a gente vai ter essa emenda sendo derrubada pelo próprio Judiciário e a questão institucional vai se tornando cada vez mais uma crise. Eu acho perigosíssimo isso avançar dessa forma. Quer dizer, é mais uma crise que pode estar aí no horizonte entre os poderes, né? Mas aí eu coloco uma questão, pode ser o bode na sala para a outra parte, né, que é a limitação de decisões monocráticas, a discussão sobre o prazo para pedidos de vista dos ministros, para evitar que o ministro sente em cima de uma decisão estratégica politicamente, né, para que haja menos discricionalidade. Mano, deixa eu só ler poder. aqui que só esse ponto do visto aí, da vista, ela fixa os principais pontos da proposta, tá? Lembrando que agora vai ser analisado no plenário do Senado. Fixa prazos de no máximo 6 meses para os pedidos de vista nos julgamentos colegiados aí do Poder Judiciário. Tem um limite ali, mas claro, isso daí vai para o plenário. É bom, só um parênteses, mano, antes de terminar, o Senado Federal, na presidência da Rosa Weber, já colocou o limite de 30 dias. Supremo, já colocou o limite de 30 dias de pedido de vistas. Ou seja, o próprio STF já organizou como é que vai ser o prazo quando o ministro pede vistas do processo para julgamento. Esse trecho da emenda, ele só vale para os outros tribunais, basicamente, né? Porque no STF é 30 dias, no TSE são 60, então essa coisa de 6 meses vale mais para o restante do judiciário, não impacta muito o STF. Mas agora o que isso vai ser? Porque vai para o plenário do Senado, né? Vai para o plenário e tem uma questão. Quando é proposta de emendar a Constituição, a PEC, ela depois não vai para a sanção presidencial. Ela basta ser aprovada nas duas casas. Tá. Foi aprovada nas duas casas, ela é promulgada. Entra em vigor. Ela é promulgada. Ela, até o termo é diferente, não é sancionada, é promulgada e passa a ser texto constitucional. Só que é importante deixar claro que ainda que seja uma emenda à Constituição, ela pode ser objeto de questionamento no Judiciário. Tem projeto... então pode voltar para o Judiciário. Exato, porque tem emendas à Constituição que são inconstitucionais, porque dentro da Constituição a gente tem escalas de direitos, ou seja, a gente tem... Mas daí se for para o STF, vai derrubar. Por isso que eu estou falando que vai esticar a corda. Veja só como é que vai ficar. Mas nesse ponto específico, Bruno, é bom deixar claro, né, que o Congresso Nacional coloca toda hora da ingerência do Supremo Tribunal Federal em relação às decisões do Congresso Nacional, mas nesse ponto específico o Congresso fará cara de bobo por culpa do Congresso, né? Porque a decisão final sobre o assunto, como bem disse o Koba, é o Supremo Tribunal Federal. Mas tem um ponto que eu acho interessante para a gente analisar que o... Mano, deixa eu só chamar um rápido intervalo pro pessoal da rádio. A gente continua na televisão, fala aí. Eu acho que é interessante um ponto do projeto que determina que somente pelo voto da maioria absoluta dos membros ou dos membros do respectivo órgão especial,
os tribunais possam deferir liminares que suspendam a eficácia das leis e atos normativos com efeitos gerais, que atinjam toda a sociedade, suspendam atos dos presidentes dos demais poderes ou suspendam a tramitação de proposições legislativas que afetem políticas públicas ou criem despesas para os demais poderes. Ou seja, isso é bom. Limita decisão monocrática de ministro que vá diretamente contra o presidente do Congresso, o presidente da Câmara ou o presidente da República, ou que impeça a tramitação ou modifique a tramitação de alguma lei. Né? Nesse ponto é excelente o projeto. É um trecho, por exemplo, inteligente. Eu não achei nada bom esse projeto. Nesse ponto esse não é bom? Trecho, você não concorda? Você não acha bom que para limitar o poder, um outro poder, haja a necessidade da decisão ser colegiada e por maioria? Não monocrática. Não, mas é assim já atualmente. Não é. Hoje o ministro pode o tempo todo derrubar, suspensar a validade de alguma coisa. O problema já é assim, gente. Você só pode dar o direito com a maioria do órgão colegiado. Não, Pepe. Não, Pepe. Tá fazendo são liminares, é isso? Hoje liminares. Nós temos decisões monocráticas liminares que suspendem a eficácia de lei, por exemplo, ou atos de outros poderes. Então, esse trecho do projeto é bom. É para que um ministro sozinho não fale mais do que o Congresso Nacional, né? Está tirando o poder do indivíduo, do ministro, e colocando o poder na colegiado. Corte toda. Entendeu? Então é um freio para o poder. Eu tenho um certo receio, cara, porque às vezes a questão da liminar é necessária para você observar um direito que está sendo prejudicado. Aí coloca para o colegiado. Mas o colegiado demora anos para julgar. Não, mas tem questões. Quando é liminar, meu amigo, tem sessão toda semana. Pode ter sessão extraordinária. Toda hora, que eu sei que você está nervoso quando você fala meu amigo. Mas é porque você é meu amigo, não é mentira. Aqui não tem fake news, Pepe. Não, mas você tira o poder. Assim, tem momentos na vida, quando você procura o judiciário, que você precisa da opinião e decisão do judiciário naquele momento. Demorar 6 meses, 1 ano, você perece o seu direito. Né? Então não dá para uma lei tentar regular a atividade de um outro poder. Mas você não entendeu ali que a gente tem um filtro, primeiro, que não é para qualquer ato vai ser proibido de ter uma decisão monocrática. Despesa, por exemplo. Mas é a tramitação de uma proposição legislativa que afete política pública ou crie despesa para os demais poderes, né? Ou seja, despesa. Mas é para interferir no processo da tramitação dentro da casa legislativa. Por exemplo, é uma questão que poderia, por exemplo... Mas você acha que um ministro sozinho deveria ter um poder maior do que a casa? Do que o Congresso inteiro, do que... Não, óbvio que não, mano. 600 parlamentares? O órgão colegiado do tribunal, ele é muito maior do que a decisão de um juiz só. Isso é claro, isso é lógico, né? Então, obviamente, a decisão tem que sempre respeitar a colegialidade. O que eu estou falando é que há momentos que há demanda, né, que vai até o judiciário. Se o judiciário decidir naquele momento, ou então em poucos dias, perece o direito. Perece o direito. E quando você convoca o colegiado para decidir o assunto, pode demorar anos, meses e anos. Você está confundindo, PPT, um detalhe. A gente tem um filtro ali que é a aprovação de um poder da República. Quando o Poder Legislativo aprova uma lei, por exemplo, a gente já tira da comparação com atos isolados. Se eu não ir correr para o judiciário para conseguir uma liminar, vai perecer o direito. Não, aqui a gente está partindo do pressuposto que é uma questão que já foi debatida em 2 casas, que passou por comissões, que virou lei, passou pela sanção presidencial. Então, neste caso, para que haja suspensão, natural que haja uma intervenção da corte e não de um ministro. Porque senão a gente coloca uma pessoa como maior que mais de 500 parlamentares. A justiça tem o prazo dela, entendeu? A justiça tem o prazo dela. Bom, a gente está voltando com o pessoal da rádio e eu vou... Fala, Monteiro, só para você concluir. Não, a justiça tem o prazo dela, né? Não dá para você querer criar regras estipulando prazo para uma decisão judicial, né? Porque, às vezes, para formar a convicção da corte, a convicção dentro do processo judicial, demora ano, né? Mas para você defender e amparar um direito, você precisa, às vezes, da resposta do judiciário em pouco tempo, 1 dia, 2 dias, 3 dias. E aí então, você está tocando em outro ponto do projeto que fixa um prazo máximo de 6 meses para o julgamento final de um processo após o deferimento de liminares em ações de controle concentrado de constitucionalidade. Aí pode até ser. Aí eu acho ruim. Porque você está falando... Não, teve liminar em uma ação de controle concentrado, a DI, por exemplo, ação direta de inconstitucionalidade, tem que julgar em 6 meses? Não, mas sabe que eu acho isso perigoso. Sabe o que está por trás disso aí, sinceramente? O marco temporal.
Porque o que estão falando é que o marco temporal que foi legislado e aprovado no Congresso Nacional vai ter uma DIN que vai ter o STF, vão dar cautelar. E depois vão sentar em cima. Por anos, 10 anos e tal. E nenhum cartório no Brasil, com uma decisão judicial do STF, vai dar o título de propriedade para alguém com uma decisão travando no... Ou seja, a gente fala novamente sobre mas é o problema da insegurança jurídica, né? A insegurança jurídica a gente volta àquele velho tema que a gente estava falando, né? Exatamente, e que leva a um contexto que afeta os negócios no país inteiro. Bom, deixa eu girar agora um assunto